Para uma pessoa assim, não importa quantos livros ela leia. Ela pode ler 50 livros por mês. Ela não vai crescer um pingo intelectualmente. Não vai, não adianta. Vocês querem que eu seja mais direto ainda? Quantas pessoas podem até ser eruditas, no sentido de conhecer muitas referências, mas serem burras? Vitor, burro é muito elitista da sua parte. Deixa eu esclarecer o que eu quero dizer com burrice. Alargar o pensamento, e é isso que no fundo nós buscamos aqui com o INEF, é a capacidade que nós adquirimos de nos deslocarmos de nós mesmos para voltarmos mais enriquecidos a nós mesmos. Isso é o alargamento de pensamento. Vitor, é muito abstrato. Dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do que não é alargamento de pensamento. Aí eu vou dar um exemplo de um livro que a Evelyn acabou de ler e que eu não li, tá? Mas a gente conversou tanto sobre esse livro no final de semana, porque ela estava muito empolgada com a história, que eu acabei que absorvi a história. Ela leu Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Jane Eyre. E a Jane Eyre é a história de uma mulher, a Jane, né? A Jane Eyre é o nome da protagonista, contando a sua própria história, né? Desde a infância até a vida adulta, quando ela, enfim, se junta ao seu amor ali. Tem idas e vindas. O romance é profundamente influenciado por uma ética cristã anglicana da Jane Eyre. E essa é a chave de leitura que a Evelyn chamou a atenção e que dificilmente alguém consegue reconhecer aí pelas internets da vida, né? Tem uma ética profundamente cristã ali e um conflito da Jane Eyre de obedeço ao dever cristão ou obedeço ao ímpeto por independência e autonomia típico do amor romântico do século XIX. A Jane Eyre, apesar de ser um romance gótico do século XIX, né, não retrata pura e simplesmente o amor romântico. Ela retrata o amor romântico e o ímpeto do romantismo pela autonomia do indivíduo em contraste com a ética cristã anglicana. De modo que se você ignora a ética cristã anglicana, você não entende o livro propriamente dito. Essa é a interpretação da Evelyn. E aí, a Evelyn foi ver várias resenhas, né? É o que ela costuma fazer quando ela lê um livro. Eu já não gosto disso, mas ela gosta. E uma das resenhas é um exemplo do que não é alargamento de pensamento. Uma das resenhas dizia que o relacionamento que a Jane Eyre tinha com o que veio a ser o seu parceiro de vida amoroso, o final, era um relacionamento tóxico. Ora, meus amigos, o que essa mulher fez, né? Quem fez a resenha foi uma mulher. Ela enquadrou a história do livro não no que o livro apresentava por ele mesmo, mas no que ela tinha como categoria para pensar a realidade. Ela enquadrou a história complexa, o conflito complexo do livro, numa categoria de interpretação da realidade que é típica do nosso tempo. Isso é relacionamento tóxico, isso é relacionamento good vibes. Ou seja, em vez de sair das suas categorias interpretativas e tentar entender a história pela história, ou seja, se deslocar do seu próprio cabedal de conhecimento, do seu próprio cabedal referencial, ela moldou a obra à sua visão de mundo. Para uma pessoa assim, não importa quantos livros ela leia, ela pode ler 50 livros por mês. Ela não vai crescer um pingo intelectualmente. Não vai, não adianta. Ela vai enquadrar qualquer obra que ela leia no seu esquema conceitual. Ela só vai encontrar diante de si reiterações do que ela já sabe. Meus amigos, quantas pessoas leem assim? Meus amigos, quantas pessoas que leem diversos livros leem livros assim, para reiterar aquilo que elas já sabem, não aquilo que elas ainda não sabem e que podem saber. Vocês querem que eu seja mais direto ainda? Quantas pessoas podem até ser eruditas, no sentido de conhecer muitas referências, mas serem burras? Vitor, burro é muito elitista da sua parte. Deixa eu esclarecer o que eu quero dizer com burrice. A metáfora do burro animal é aquele animal que está andando e de vez em quando empaca, né? Finca as patas no chão e ninguém move ele de lá. Esse é o burro, ou pelo menos a imagem do burro que dá ensejo ao significado da palavra burrice. Burrice é empacar num lugar e ninguém te tirar de lá.
você lê a Ilíada e você só consegue enxergar no Aquiles uma birrinha. Você lê Dom Casmurro e você só consegue enxergar no Bento um macho escroto. Entende? Você só consegue acessar as obras da cultura por meio das suas categorias estreitas. Não importa quantos livros você leia, você sempre lerá o mesmo livro. Por quê? Porque você nunca conseguirá alargar o seu pensamento. É o contrário de alargar o pensamento. Você estreita o seu pensamento. Tudo é lido por meio das categorias que você já tem. Sabe aquela pessoa? Tem várias categorias, várias, né? Não tem só uma, né? Isso não é coisa de esquerda, isso não é coisa de direita. Sabe aquela galera, vamos falar dos dois? Da esquerda, que em qualquer coisa só vê luta de classes? Não, isso daí é luta de classes. Isso aí é pequeno burguês. Ou aquela pessoa que só vê guerra cultural. Isso aí é contra os valores ocidentais. Isso aí é coisa de quem está tentando manipular. Porra, né? Se você lê a Ilíada e enxerga ali só a superfície, que são as mortes, e não vê o que aquilo pode simbolizar, e não vê o significado que aquilo tinha para a sociedade de então, você só lê aquilo como, nossa, me sinto mal diante de guerra, sangue, né? Veja, todo mundo tem o direito de se sentir como bem queira. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, há pessoas que acham que só podem ficar nesse nível. Não passa pela cabeça delas que uma coisa é elas sentirem isso, saberem disso. Outra coisa é elas fazerem um esforço consciente para irem além disso. Percebe o que eu quero dizer? Ir além disso é o alargamento. O alargamento de pensamento acontece quando você faz um esforço consciente para se deslocar das suas categorias. Quando você lê Lolita, e por mais que seja repulsivo o que ali está exposto, você não enxerga só por essa ótica. Porque tem outras óticas sendo apresentadas ali. Não é só essa, entende? Não é só essa. Não existe só essa camada. Nossa, mas o que tem de pessoas comentando livros eruditas, porque leem muito, mas burras, poxa, é muito, é muito, é muito. Há pessoas que só conseguem ler a realidade pela ótica estreita que elas aprenderam. Elas não conseguem se deslocar, não conseguem. E é por isso que elas são fadadas a serem pessoas desinteressantes, pessoas rasas, planas, achando que são profundas. Achando que são profundas, o que é mais triste. Porque elas se juntam com um grupo que pensa igualzinho e esse grupo se reforça, né? Eles vão se reforçando. É isso mesmo. Aí vão utilizando os mesmos jargões, as mesmas chaves de leitura. Pronto, aí acaba. Aí o pensamento morre. Tudo isso para explicar o que é o alargamento de pensamento, o que é essa concepção cognitivista de arte. Ou seja, a boa arte é aquela que permite você alargar o seu pensamento. Não é aquela que reitera as categorias com as quais você já pensa. Não. Se a arte a que você tem acesso só reitera as categorias com as quais você já pensa, então não é uma arte rasa. Rasa.